16 de dezembro de 2023. Há 33 anos, o Corinthians conquistava seu primeiro título brasileiro com uniforme muito semelhante a esse aqui, que é do ano seguinte, mas já tem aqui, ó, a estrela do primeiro título. Um momento especial que todo corintiano gosta de lembrar e que para mim é muito especial, principalmente porque foi nesse título que eu descobri o meu talento. Afinal de contas, se hoje eu sou narrador esportivo, eu devo muito a Neto, Ronaldo, Tupanzinho, Paulo Sérgio e a galera do rádio. Vou contar essa história pra vocês. Jambona também pro segundo pau, bola fechadinha, olha o Rice, caçapa! Pois é, galera, esse uniforme aqui do Corinthians eu ganhei, na verdade eu surrupiei do meu pai, seu Gerson, que comprou em seguida, no ano seguinte, aí, janeiro, fevereiro de 91, ele comprou essa camisa para usar, para ostentar lá onde ele trabalhava, que ele era corintiano e campeão brasileiro pela primeira vez na história. 80 anos sem um título nacional, o corintiano era zoado por causa disso, por todos os rivais, era time regional e não sei o quê. Quebrou esse tabu em 1990, com um time bem mais fraco do que muitos rivais, mas que tinha a cara do Corinthians, né? E o torcedor se identificou muito para um time que conseguiu uma arrancada no finalzinho da primeira fase, trocou de técnico, aconteceu de tudo, até a chegada de Nelsinho Batista para aquela fase de mata-mata. O Corinthians passou ali na Bacia das Almas para o mata-mata daquele campeonato brasileiro, passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Bahia e chegou à final contra o São Paulo. Era um time inferior tecnicamente ao Atlético, era um time inferior tecnicamente ao Bahia, que tinha sido campeão brasileiro em 88, e era inferior ao São Paulo Futebol Clube. Mas o Corinthians tinha o craque Neto e ele acabou resolvendo tudo. Corinthians campeão, vencendo os 2 jogos, ganhou do São Paulo com o gol do Wilson Mano numa cobrança de falta que o Neto bateu. Teve aquela história da semifinal com o Bahia. O disco que eu cito no vídeo é esse aqui. Esse é um disco que a Rádio Globo fez. Rádio Globo que não existe mais em São Paulo, só no Rio de Janeiro, né? Em 1990, para presentear os torcedores. Eu nem sei se esse disco era vendido, talvez até fosse vendido em loja, eu não sei. Tem uma etiquetinha azul aqui, ó. Acho que meu pai deve ter comprado esse disco na época. E que tinha a campanha. Mas antes, ó, mostrar o time do Corinthians aqui. Aqui é o Neto, pequenininho aqui, ó. Como diz o Paulo Sérgio, o Bugalu, era esse o apelido dele. Neto, Ronaldo, Márcio, Giba, Jacenir, Guinei, Marcelo Dijean, Wilson Mano, Tupanzinho, Mauro Van Basten, Fabinho. Foi o único jogo que eu não fui dessa campanha, né? Com o meu pai, a gente foi jogos em São Paulo praticamente todos, daquele campeonato de 90. Tá aqui o nome dele, ó, seu Gerson, marcando que daí depois o dono mudou. Tem aqui a equipe que a Rádio Globo tinha naquela época. Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, Vanderlei Ribeiro, o craque do rádio também, o menininho, né, como era chamado, Luiz Roberto, o da TV Globo, começou aqui no rádio e fez muito sucesso na Rádio Globo também, Romeu César, que Deus o tenha, acabou partindo aí durante a pandemia, infelizmente, José Calil, que está na Transamérica, Ângelo Ananias, com quem infelizmente eu não conheci, Oswaldo Luiz, lá de Campinas, Carlos Lima, que também foi narrador da ESPN, do Band Esportes durante muito tempo. E aí aqui, o disco em si, com todos os gols, a narração de todos os gols. Esse é o lado A? Esse é o lado A. Que começava com o hino do Corinthians e com uma contagem, Rubens Pali contando a história da campanha, né? Os momentos difíceis, a troca de técnico, a chegada do Nelsinho, e contando e mostrando os gols. Esse disco conta a história do campeonato, né? É um documento histórico, portanto. Disco da Som Livre, ó, que até acho que não é mais, né? Mas durante um bom tempo foi a gravadora do Grupo Globo, né? O disco tá bem riscado, não conseguiria tocar ele hoje. Aqui, ó, tá principalmente esse lado B, que era o lado que me interessava, porque tinha ali os gols do mata-mata e as narrações icônicas do Oscar, né? Nos gols do Corinthians. E depois a marcha do Vicentão, que era uma musiquinha bem furreca, na verdade, mas que encerrava o disco e tal, e depois o gol do Tupanzinho era reprisado no finalzinho do disco. Eu ouvia isso aqui 24 horas por dia. Eu ia tomar banho, eu botava na vitrola lá da minha mãe, eu ia estudar ouvindo,
eu ia dormir ouvindo. Eu depois gravei numa fita cassete quando eu comecei a estudar fora lá do Capão Redondo, no Colégio Rio Branco. Eu botava no Walkman e ia ouvindo. Eu repetia o tempo todo aqueles textos, os gols. Eu lembrava, esse do Oscar do Corinthians e Bahia ficou na minha cabeça o resto da vida, né? Mas aqui, com esse disco, eu fui acalentando o meu sonho de virar narrador esportivo e dizendo, poxa, de um dia eu vou estar com essa galera, um dia eu vou ser um deles. Esse dia 16 de dezembro é muito importante para o corintiano, é muito importante para esses caras que viveram esses momentos, mas é muito importante para mim, para minha vida, né? Foi esse título brasileiro, foi esse disco aqui que acabou moldando a minha história. Afinal de contas, aqui eu descobri o meu dom, aqui eu desenvolvi um sonho de ser um deles, de contar essas histórias pelas ondas do rádio, e esse sonho virou determinação. Essa determinação virou planejamento, mesmo que eu nem sequer soubesse que era isso, e virou resultado, né? Consegui essa conquista, virou história, e hoje eu tô aqui para contar ela para vocês. Tomara que essa história também te inspire, certo? Um muito obrigado para Neto, Tupanzinho, Paulo Sérgio. Neto e Paulo Sérgio e o Ronaldo, já tive o prazer de conhecer, de conversar, de trabalhar junto com o Paulo Sérgio, narrando Premier League na televisão. São pessoas que nem sabem disso, mas são fundamentais nos 44 anos desse que vos fala. Parabéns, Timão! Viva o Corinthians! Aliás, como inventou o Oswaldo Maciel, vai Corinthians!